conosco aqui agora o Dr. Herberto Edson Maia. Tudo bem, doutor Maia? Bom dia, Beatriz. Bom dia. Estou aqui procurando a minha fantasia para a escola de samba. Tu vai de Pierrot ou de Odalisca? Pois eu estou na dúvida, doutor Maia. Eu estou tão duvidosa, sabe? Estou tão... Não sei, eu acho que vou ter que... Cada noite eu vou com uma fantasia diferente. Ah, não, então, realmente são 3, 4 fantasias que tu vai ter que fazer. Vai ser assim, vai ser uma loucura, né? Vai ser uma Eu loucura. nunca mais vou ser a mesma. Nunca mais, vai ser esse ano, né? Tu era de cair em carnaval no passado? Nunca. Não tem uma foto em carnaval, nunca fui, doutor Maia. É que eu tenho assim, parece que eu sou muito isso, muito aquilo, mas eu sou muito quieta, gosto do meu cantinho, não gosto de multidão, sabe? Sim. Se tem muita gente, eu já fico, eu sou uma chata, eu sei que sou. Pessoas assim que me conhecem há mais tempo, né, sabem disso, mas eu acho tudo bacana, entende? Eu não tenho preconceito nenhum, acho lindo, mas eu não tenho aquela motivação, nem quando eu tinha 15, 16, 20 anos, nunca tive. Aquela motivação para sair assim naquela bagunça, todo mundo gritando, pulando e tal, sabe? Não tem. Então, por causa disso, eu nunca fui, não tenho histórico de grandes festas. Tu é mais uma observadora do carnaval. Eu acho tudo muito bacana. Eu fico com inveja. Agora, vou ser bem honesta. Eu fico com inveja quando eu vejo, sabe, aquelas pessoas se jogando e cantando, e pulando e subindo naqueles carros alegóricos e se fantasiando, mas eu não consigo me ver ali. É uma expressão assim interessante, né, de alegria, de disposição, de desejo de ser feliz, vamos dizer assim, né? É uma forma de fazer uma espécie de catarse, tirar assim tudo que é ruim e jogar para fora. Isso, assim, ó. Por exemplo, ir naquelas festas da parada gay, sabe? Fazer uma coisa assim, eu acho tudo muito, eu me entusiasmo vendo as pessoas fazer, defendo assim, olha, eu chego a brigar com alguém se a pessoa vier criticar, defendo absolutamente, mas euzinha, assim, não consigo chegar lá, assim, eu sou muito acomodada, eu acho muito preguiçosa, não sei o que eu sou. Eu sei que eu defendo, acho bacana, acho muito bonito, mas não consigo vestir uma fantasia assim e me jogar. Não tenho. Cada um de nós tem mais ou menos capacidade de fazer essas transmutações ou quase mudanças, né? Eu não me reconheço às vezes sendo aquilo ali que a música e o ambiente simplesmente me propicia de ser o que eu não sou normalmente a maior parte do tempo da vida, né? Mas é interessante essa abertura para uma espécie de soltura interna, né? Como é que eu ouvi uma vez um camarada explicando que seria tipo uma catarse, né? Até tu ver as letras, por exemplo, das músicas de carnaval, né? Quer dizer, o cara tá varrendo a rua e no outro dia ele tá fantasiado de rei ali. É uma fantasia onde ele pode brincar com a realidade e viver durante aquelas 3 horas, 4 horas, uma espécie assim de uma outra dimensão até, né? Da própria existência. É parecido com o ator, né? Que naquele momento que Sim. pega o script do papel, ele é aquilo que o script pede para ele ser, né? O carnaval pede para mim ser múltiplos ou ser o que eu gostaria de ser. Então a fantasia vai ser escolhida de acordo com o que eu gostaria mais ou me sentiria melhor. A música simplesmente me solta e o ambiente grupal, vamos dizer, do bloco ou daquilo que eu estou representando, eu passo a ser uma espécie de indivíduo coletivo, né? E isso me expande e me deixa provavelmente muito bem, né? Sim, e até porque aquela batucada que faz parte de quase todos os rituais
em ritmos diferentes, mas sempre tem, né, a percussão, a batucada ali, ela de uma certa maneira ela libera uma espécie primitiva de dentro da gente e daí as tuas ansiedades, vamos dizer assim, elas adquirem forma, né? Então tem muita gente, por exemplo, que lida carnaval com promiscuidade, que é aquele medo da sexualidade que a pessoa tem. Pelo menos eu vejo assim, quanto mais a pessoa lida, olha para o carnaval e vê promiscuidade, é porque ela tem um medo enorme da sexualidade dela. Ela acha que se for pro meio do povo, ela vai dar para todo mundo, entende? Ela não vai conseguir se segurar. Então ela vê aquilo como uma coisa assustadora para ela. Porque na verdade, se tu vai para lá, daqui a uns 10 minutos tu não consegue mais nem caminhar de tão cansada, entende? Porque tu não está acostumada. Então, Não, mas tem a fantasia, aquela fantasia de que ali é promíscuo, que todo mundo ali é atirado, que não tem moral, aquelas coisas babaca, né? Então, tu falou na música, a bateria do carnaval, aquelas baterias têm um impacto incrível, assim, de movimentação interna. Até pode sentir, assim, o impacto na zona do plexo solar, assim como... Isso. Poderosa, ela é poderosa. Uhum. Então, nesse momento aí fecha com o que tu falou há pouco. Quer dizer, quando eu me entrego ao que seria uma pulsão de vida, assim, uma coisa pulsional de prazer, de inundação, dependendo das minhas problemáticas, vamos dizer, de identificação negativa, que eu diria, incapacidade de me entregar a impulsos mais primitivos que nos habitam, a pessoa então se fecha assim como totalmente, e aí fica a crítica como forma de defesa, que aquilo é, como tu disse, uma abertura para a sexualidade, para a luxúria, para o pecado, aí vem assim uma restrição violentíssima e um preconceito enorme desse tipo de festas. E a gente sabe que isso tem em todas as culturas, existiu sempre uma dança ritual que, hipoteticamente, também nos aproxima, às vezes, rituais de aproximação com a divindade. Mas, ao haver aproximação com a divindade, eu me entrego para a divindade de uma forma que não sou mais eu, sou outro em mim, né? E numa sociedade mais restritiva, gera um enorme preconceito e, como tu disse, a sexualidade é muito perigosa, né? É um medo também, né? Um medo, por exemplo, eu me lembro que uma vez o pessoal estava comentando a respeito de fazer determinada experiência que poderia haver abertura de canais, né? Tipo assim, sair um pouco da tua normalidade e vivenciar experiências táticas, aquelas coisas mais internas tuas. E uma das pessoas que estava ali era uma pessoa do judiciário e ele ficou assim, ele estava bem no começo, daqui a pouco ele levantou e disse, eu não posso ficar. Aí o pessoal, não pode ficar porque as coisas estão, eu não vou conseguir nem começar porque eu não me permito me soltar. E aí o outro levantou também para sair, no final das contas ficou só 2 pessoas, porque todas elas eram pessoas bem assim, nenhuma era uma maconheira louca, nenhuma era um bêbado fora de controle, sabe? Eram pessoas tipo normal. E a maioria não conseguiu ficar pelo medo de se soltar, de perder o controle. Esse é um dos pontos que eu estou vivendo dentro de uma espécie de armadura de certezas da minha vida. E quanto mais certeza, de certa forma, mais preconceito eu tenho para determinadas coisas, porque a tendência nas certezas eu ficar quase que notório saber do que eu acho que é o correto e o certo. Então se gera uma rigidez que é esse o meu caminho, é essa a minha crença, e isso está me dizendo que eu não vou controlar, não vou conseguir manter esse controle. Então tu vê que uma das coisas, essas 2 pessoas se aproximaram daquilo que hoje é muito comum, né? As experiências alucinógenas em que a consciência meio que se desmancha e surgem hipóteses novas, vivências novas, essa psilocibina, ayahuasca, todas essas experiências mais
de profundidade, de mudança de percepção de mim mesmo. Mas a maioria das pessoas tem medo disso porque parece que algo muito ruim, o mal vai acontecer. Então se preservam e quando tu te preserva, imediatamente surge também o preconceito quanto a isso. Uhum. É porque, na verdade, há um grande estranho dentro de mim, né? Uma pessoa, aí uma parte minha que eu sei que eu não controlo, eu sei que está ali, né? Eu tenho medo dessa parte, desse indivíduo que está dentro de mim e que pode surgir se eu perder o controle. Mas sabe que esse papo é muito louco e assustador, né? Porque quando tu começa a imaginar assim que dentro de mim existe um anjo, dentro de mim existe um demônio, dentro de mim existe... E é como se eu, de repente, tivesse que manter os meus controles como aquele cara que tem as chaves de todas as portas daquela grande prisão, né? Uma grande penitenciária. Lá dentro eu mantenho todos os meus fantasmas guardados, assim, né? É Não, por assustador. isso, por isso tem gente que é mais pro lado do escritor, né? A Clarice Lispector, me lembrei agora, ela realmente tinha vivências quase psicóticas e jogava no papel, né? De certa forma, para escapar da tensão das vivências que ela tinha. Ao jogar no papel, ela saltava fora daquela zona profunda que a habitava. Até naquela entrevista que um dos repórteres pergunta para ela, mas Clarice, qual é a crônica que mais te impactou? Aí ela diz assim, é o ovo e a galinha, porque é uma crônica assim tão complexa, tão cheia de visões de alto e baixo, que impactam e impactaram até ela. Quer dizer, bem o que tu disse, se a maioria das pessoas procura uma terapia para fugir da ansiedade, da depressão, da angústia, da fobia. Mas outras pessoas que têm uma visão mais profunda de um sentido de vida, como nós estamos falando, mais profundo, procuram uma terapia de autoconhecimento, que é exatamente... Eu me sinto um pouco perturbado e eu queria me aprofundar mais no conhecimento pessoal de mim mesmo. Então, esse tipo de análise ou de terapia é de uma profundidade maior em que eu começo a perder o medo disso que tu falou, de ver as pulsões e os instintos ou as bases mais arcaicas que me movimentam, e elas estão sempre ligadas às linhas ético-morais e a profundidades de ser como eu gostaria ou sou. Então, é um tipo de aprofundamento, de autoconhecimento que nos leva a posições muito novas em relação à minha maneira de ver as coisas. E esse tipo de terapia seria o ideal para romper esse silêncio que nos habita e que, na realidade, nós temos medo, né? E que, às vezes, aparece através de sonhos. Uhum. E é por isso que muita gente... quer dizer, eu agora vou fazer uma afirmação meio estúpida, mas vamos lá. A gente ouve, por exemplo, muitas pessoas dizendo que não lembram dos seus sonhos. Eu acho que também é uma negação que a gente faz, né? Porque teve uma época que parecia que as pessoas lembravam mais dos sonhos, falavam mais, essa coisa mais empírica, assim, não, ou não parecia uma coisa idiota, né? Não, eu acho que realmente na psicanálise, a análise dos sonhos tem uma importância enorme porque realmente revela essa profundidade mais inconsciente que nos habita, né? Porque a gente tem uma estrutura assim que, para entender, quer dizer, uma zona pulsional que nos toma, quer dizer, pulsão de vida, pulsão de destruição, de agressividade. Depois tem o que a gente chama de zonas inconscientes, aonde eu não tenho acesso. Depois tem uma zona que seria a estrutura da sociedade inculcada em mim a partir dos 3 anos de idade, mais ou menos, que é a cultura, o certo e o errado e o ético, né? E a visão moral da situação. Então, bom e mal
certo e errado. Essa cultura cria o que a gente chama de censura interna, superego, quer dizer, o dono da nossa culpa e do nosso orgulho, né? E depois temos o nosso eu comum, que é esse que a gente está falando e está dizendo que esse interage com o mundo lá fora, né? Então, lidar com essas três posições que são permeadas pelo desejo, o desejo é eu querer ser o que eu quero na vida, o desejo basicamente, o sexual é um dos mais poderosos, depois o desejo que eu chamo de sublimado já que eu não posso ter a sexualidade que eu gostaria, eu vou ter o dinheiro que eu gostaria de ter, eu vou ter as coisas que eu gostaria de ter, eu vou sublimar o meu desejo ganhando cada vez mais poder no mundo. Esse caminho que nós estamos falando é de autoconhecimento. Como é que eu me vejo olhando para essas três posições assim básicas que me habitam? Ora, não é para todos isso, né? Porque nós estamos falando de uma complexidade muito grande agora, né? Não, claro, até porque não tem assim eu gosto muito de pensar que é uma receita de bolo igual para todo mundo. Não, não existe isso, né? Agora, esse medo, porque se eu fosse definir, por exemplo, escrever tudo que eu acho que eu sou, como eu sou, e pedisse para as pessoas que convivem comigo fazer a mesma coisa, como é que elas me veem, como é que elas acham que eu sou, eu tenho a impressão que depois cruzar esses dados, eu ia ter uma experiência um tanto quanto, né? Porque eu tenho uma ideia de mim que provavelmente não vai fechar com quase ninguém, né? Então, tu vê que aí já nós estamos querendo um autoconhecimento maior de mim, para mim mesmo e em relação ao outro. E como a gente está sempre ligado ao outro, quer dizer, eu tenho que me dar conta que o outro na minha vida é uma constante total. E que eu só sou o que eu sou devido ao outro, aos outros, né? Então tu vê como é complexo isso. E eu ter coragem de me abrir, assim como tu falou, de dizer, olha, eu gostaria que tu me visse bem como tu sente que eu sou. E eu absorver aquilo assim como um autoconhecimento maior, sem nenhuma crítica. Vamos dizer que me digam que eu sou narcisista, orgulhoso, dono da verdade, coisas desse tipo. Quase ninguém aguenta, né? Pois é. Olha aqui, ó, nós temos um amigo que está dizendo mais ou menos isso aqui, ó. Ele diz que ele perdeu o primeiro casamento dele, ele perdeu a mulher porque ele era verdadeiro demais. Ele dizia só o que ele realmente estava sentindo. E isso deixava ela pistola comigo e dizia que eu era muito direto, que eu poderia disfarçar um pouco a minha verdade, que magoava todo mundo. Eu continuo sendo o que eu fui um dia, mas hoje eu tenho uma máscara. Sou mascarado. Sei disso. Dificilmente eu falo o que eu sinto ou a verdade. Procuro falar o que é mais conveniente. Não estou arrependido, só estou contando. Não tem que se arrepender, porque o viver com os outros eu teria que usar, então, o que ele chamou de máscaras. Eu teria que ser, na realidade, eu teria que ser um ator. Até eu me lembrei agora que nessa última Veja, Páginas Amarelas, o repórter mostra um autor americano que ele tem um livro que foi escrito no início dos anos 2000, foi traduzido agora, que são as 48 formas do poder. E aí no final da reportagem o repórter pergunta para ele assim, mas fulano, qual é dos 48, qual é a que te impactou mais? Aí ele diz a 48, e aí no finalzinho aparece a 48, e diz o seguinte, para enfrentar bem a vida, nós devemos ser como uns samurais, que têm uma flexibilidade enorme e estão sempre preparados para o que seria uma espécie de agressão ou crítica vinda de fora. E que eu teria que ter N formas de ser
para me adaptar ao ambiente conforme o ambiente se modifica. É uma forma de lidar com o poder. Agora tu vê, é interessante de saber quais são as outras 47 formas do poder, né? Sim, eu fiquei curiosíssimo aqui. Primeira coisa que eu quero saber quais são a do meio ali, deve ser a mais incrível. Isso, eu vou te mandar a foto depois para te ver o nome do livro. Tá. E eu também achei que tem que se ler esse livro, porque, olha, 48 formas de poder vistas por ele, isso faz mais de 20 anos atrás, né? É uma coisa muito interessante. Então, hipoteticamente, agora esse nosso ouvinte virou um samurai. Pois é aquela coisa mais ou menos assim, quase como a, a plasticidade da água, né? Que É o mundo líquido, o né? mundo Que é líquido, mas ter a plasticidade da água, ela é assim, de uma forma consciente, né? Eu estou entrando num ambiente assim, então eu me adequo, eu vou me adaptar, eu vou me plastificar, sabe? Eu vou participar. Mas quais são as partes minhas que realmente vão ali, né? Mas tu vê, aí entra uma coisa interessante, por exemplo, eu posso me perder no ser os outros em mim, ou ser outro em mim mesmo, quer dizer, isso nós vamos chamar de falso self. Qual é o meu verdadeiro self e o meu verdadeiro ser? Isso é uma busca constante. Qual é o sentido mais profundo de mim mesmo? Eu posso ter vários selves outros e ser, vamos dizer, de certa forma falso, dependendo das circunstâncias, do momento, da necessidade de ser mais esperto aqui, mais esperto ali, manipular o outro, ou ser manipulado e deixar por uma razão ali do momento. Mas eu tenho que estar sempre ligado num sentido maior meu, sabendo que eu estou usando papéis e que esses papéis não se confundem comigo mesmo. Então, o nosso ouvinte disse uma coisa importante. Eu era, vamos dizer, verdadeiro demais nas minhas colocações que, segundo a minha mulher, ofendiam os outros, até a ela. E eu então resolvi ser mais comedido, me colocar de acordo com o ambiente, sem colocações mais violentas no sentido do outro que pode se sentir agredido. Então eu sou mais palatável, eu sou uma pessoa, até posso ser querida e buscada como companheiro, como amigo. Esse é um caminho poderoso que eu devo ter e devo procurar. E o outro é não perder o centro do que realmente eu sou, sabendo que a cada momento eu me adapto às situações e vou crescendo e vou sendo criativo, tudo mais. Esse seria o sentido mais profundo da busca de mim mesmo. Qual é o sentido da vida? Eu tenho certeza? Ah, não, eu tenho uma religião que diz que é assim. Bom, mas aí tu está com uma certeza vinda de uma direção que é onipotente. Tu segue ela para não ficar ansioso. Tu não consegue contestar nada e levantar hipóteses novas e abrir caminho. Este caminho interno é poderoso e deveria ser contestado, embora sempre se adaptando ao ambiente. Então tu vê que eu já estou falando coisas que vão ficando cada vez mais complexas, né? Então eu acho que nesse momento ele tem que parar para pensar de novo. Não, porque senão o mergulho pode ser muito profundo também, né? E aí falta oxigênio. Exatamente. Eu acabo com meus argumentos menos, assim, talvez essa ansiedade que daqui a pouco a gente, dependendo do papo que a gente está tendo, da leitura que a gente está fazendo, do filme que a gente está fazendo, está vendo e tal, eu tenho a impressão que às vezes a gente entra num frenesi de ter uma resposta meio concreta, né? Uma coisa que me deu a resposta, acabou, sabe? Eureka, não precisa mais nada agora. E eu acho que a nossa vida, a nossa passagem por aqui não nos confere essa possibilidade em quase nada. Se é que existe alguma coisa que a gente saiba de verdade ou tenha uma resposta para valer, é estranho isso, né? É aceitar exatamente que há uma volatilidade, há uma modificação,
apesar de a gente ter assim algumas linhas que são concretas e não dá para a gente se afastar, né? A ideia da Não é. humanização, a ideia da humanização, por exemplo, que mais ou menos inspira todo mundo que eu conheço em termos políticos, né? Que é se interessar pelo bem-estar do outro, pela dignidade do outro, pela, sabe, pelo amor ao outro, os cuidados com o outro, que é o que a gente, todo mundo diz que é comunismo, né? Então, mas a gente vai entendendo isso e vê que tem muitos outros caminhos, que não tem só um, né, que fica difícil, porque justamente o indivíduo se conhece cada vez menos. Pois é, agora quando tu fala assim, né, eu quero ser equânime, eu quero ser doador de situações positivas em relação ao outro, só que na medida que o poder começa, por isso é essa importância do poder, né, que esse livro ele deve falar em 48 posições de poder. Na realidade, todos nós dentro de nós temos um príncipe, quer dizer, baseado em Maquiavel, né? Que o príncipe é o narcisismo maior e que se eu leio Maquiavel, eu vejo todo o lado negativo do príncipe quando ele aumenta o poder, por isso o príncipe. Então, à medida que eu tenho essas ideias maravilhosas de igualdade, fraternidade, possibilidade de todos serem felizes, eu esqueço que dentro de mim tem esse outro lado, príncipe, em que ele é extremamente seduzido pelo poder e o poder de manipulação e de crescimento individual mais ligado ao narcisismo e ao príncipe interno. Então é importante se dar conta que quanto mais poder a pessoa tem, se ela não tiver essa capacidade assim absolutamente, vamos dizer, controlável de não ser seduzido pelo poder, e numa sociedade nossa como a nossa, assim, seduzido pelo poder ligado principalmente ao dinheiro e ao poder político, eu daqui a pouco começo a manipular de uma forma não adequada aquilo que eu dizia quando não tinha o poder e começo a ter dificuldades de manter essa coisa assim tão linda e maravilhosa como tu colocou no início, que seria o ideal da humanidade, uma perfeição de relacionamento. Mas que, se olha a história, tudo começa bem e no fim acontecem coisas que são terríveis, guerras, destruição e mudanças e de novo, e a gente sempre buscando uma coisa. Então, esse caminho é interno pessoal. Eu tenho que ser imune a essas posições de poder onde eu poderia ser mais do que eu deveria ser, né? Uhum. Nossa amiga diz assim, bom dia para o Dr. Maia. Vi uma situação muito triste entre marido e mulher, casal de idosos, onde o marido desejava que a esposa levasse um tombo e se quebrasse. Pois bem, ela caiu várias vezes e nunca quebrou nada. Ele, com 80 anos, teve uma queda e fraturou a perna e agora aguarda a cirurgia. Isso pode ser considerado a prova de que o mal desejado ao outro volta e cai sobre o próprio indivíduo? Isso é uma das coisas assim muito ditas, né, de que se eu desejo muito mal do outro é por uma razão agressiva. Então, tu vê, aí já é um exemplo bem concreto do que a gente estava falando, quer dizer, eu estou me relacionando com uma pessoa íntima, que é minha esposa, minha companheira, e devido aos maus entendimentos entre eu e ela, como eu desejaria que ela morresse de certa forma, ou sofresse um acidente que a imobilizasse ou paralisasse. Então, o desejo dele é nítido, né? Eu tenho que te castigar de alguma forma, então eu desejo que tu sofra alguma coisa, que é o nível da raiva, do ódio que todos nós temos à medida que eu não controlo o outro, ou que eu não estou de acordo com o outro. Então, isso é uma forma de vingança, vamos dizer assim, mais sofisticada. Eu não faço nada, eu não vou envenenar, eu não vou agredir, eu não vou matar, mas eu desejo que tu morra. E esse desejo
muito grande de jogar no outro o meu desejo de morte, pode gerar internamente o que a gente chama de culpa pessoal. Uma culpa meio secreta para mim mesmo, que eu não tenho ideia de que eu quero realmente isso que eu estou desejando. E essa culpa secreta é por causa do aprendizado que a gente tem no início da vida. Quer dizer, não se deve desejar o mal do outro, que os outros são iguais a nós. Quer dizer, inconscientemente essa culpa pode realmente gerar uma punição a mim mesmo através dessa vivência de culpa secreta. Então ela tem razão. Eu desejar tanto a morte dos outros, ou do outro, ou odiar tantos outros, eu posso gerar punições internas inconscientes a ponto de ficar como essa pessoa, cair e quebrar a perna. Sim, agora que coisa mais maluca que é, e isso acontece com todos nós, sem exceção, eu acho, achismo de novo, eu acho que todos nós temos, e quanto mais agora fica claro que as doenças são psicossomáticas, me parece que isso está muito ligado ao nosso pensamento, né? Nosso pensamento com tudo isso, que é a culpa, que é a ideia do eu desejo mal para ele, mas não é consciente. É uma coisa, porque nós não sabemos nada mesmo da gente mais internamente, né? As doenças são um resultado de dor, de medo, de castração, de ansiedade, quer dizer, é tudo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E uma pessoa que fica, quer que tu te quebre toda, tu vai ver, tu vai te quebrar toda, não sei o quê. De alguma maneira vem essa ideia do medo, da culpa, ou a gente meio que sabe disso, que vai acontecer com a gente, aquilo que a gente fica pedindo o tempo todo para o outro, né? Falando o tempo todo para o outro. Tu vê, isso aí já é uma posição bem mais sofisticada interna, importante numa linha, vamos dizer, de terapia de autoconhecimento, de situações assim muito complexas ligadas às relações e tudo mais, e eu poder entender melhor que eu posso ter vivências, vamos dizer, tipo masoquistas, que são carregadas às vezes de culpas e que eu devo sofrer por causa daquilo que eu desejo de forma agressiva pelo outro. E também eu posso me culpar e ter culpas inconscientes por ser mais sádico, mais agressivo, mais violento e mais dominador. Então, essa área do chamado sadismo e masoquismo, onde eu tenho um prazer oculto em ser dominado, agredido, violentado, é uma coisa mais difícil de perceber. Também é mais difícil de perceber quanto sádico ou diretivo ou dominador eu sou, porque isso tem um prazer também oculto que pode gerar, nessa profundidade que nós estamos falando, culpas inconscientes que daqui a pouco nos paralisam em determinados momentos. Esse caminho é que eu chamo de mais profundo de uma terapia de autoconhecimento. Porque senão, eu não tendo consciência mais clara desses movimentos que são interações entre pessoas, se repetem o tempo todo, me deixando cada vez mais incompetente de lidar com essa complexidade. Então, realmente, esse é um caminho importante de autoconhecimento. O meu avô costumava brigar com a minha avó todos os dias de manhã aos berros. Ela ficava quieta, por isso minha mãe dizia que não era briga. Era uma espécie de teatro do meu avô para ter energia para o dia todo. É possível uma pessoa praguejar na hora certa para pegar energia? Ou é bobagem da minha mãe? Não, é uma forma, vamos dizer assim, de expressão da agressividade que eu preciso fazer o que a gente chama de catarse, que nós falamos há pouco. Eu preciso, vamos dizer, mostrar poder para mim mesmo de que eu posso e sou poderoso e dominante. Isso é uma posição até mais sádica, né? Eu berro, eu grito e eu mostro que eu tenho poder e sou poderoso e vocês me escutam e me obedecem.
são formas, vamos dizer assim, mais inconscientes de ser, em que a pessoa não tem acesso ao entendimento de por que ela é assim. Então sempre vai ter alguém mais obediente, já que ele é o patriarca, ele é o poderoso, e ele pode, porque ele é o dono da verdade no momento e do controle da família ou coisa assim. Mas são posições sádicas, né? Agressivas e poderosas para quem exerce. E satisfatórias, porque eu gosto. Quando eu grito, todo mundo ouve e me obedece. Sim, Poder, né? poder agora que tem uma coisa assim meio babaca, tem, né? Não, Porque a eu avó. critico, né? Mas se eu estou por baixo, eu posso criticar por dentro, mas eu fico com a carinha baixa, né? Porque fica aquela coisa assim meio de idiota, na mesma hora, do mesmo jeito, na mesma porta, o cara tem o mesmo piti todos os dias de manhã. E a, Daqui a pouco ninguém mais respeita, né? sim, mas e aí, tu não me respeita e o que vai acontecer? Nada. É só esperar que Não, amanhã de manhã tu vai ter o mesmo piti. não, eu digo, se tu te confrontar com ele ali, não vai haver briga. Pois não, aí tu vê que a mãe dela dizia que era um teatro, que ela ficava vendo, a avó Isso? ficava quieta, a avó não, porque a avó adulta, inteligente, deixava ele ter o piti, se acalmar, né? É, E ela deixava, eu achei interessante a cena, mas a filha perceber nessa reunião aí, que aquilo ali é, nada mais era que uma espécie de catarse do velho, né? Ele mas se tu acordava e vou tinha dizer, um piti. é, e, e Vou aí esperar a tu te coisa acalmar. parece uma cena de teatro, né? Pastelão. Pastelão, mas tu vê, se no momento que ele está fazendo Ah, isso, tu te sim. confrontar com ele, é provável que gere uma briga É porque um tu está me risco. tirando a forma de ser, né? Sim, claro, é um risco. Até porque, de repente, ele poderia também se flagrar dele mesmo. E aí poderia ser dramático, né? Podia. A gente se dá conta, né? Da gente mesmo e tal. É o caso do Trump agora, brigando com todo mundo. Né? Ele tá brigando com os aliados, ele tá brigando com amigos antigos, ele tá brigando com. Ele tá. Parece que ele tá bem na hora daquele velho doido que briga todos os dias, né? É. Não parece uma Então, coisa séria, não tem como a gente, claro, é sério porque vai ter repercussão e está acontecendo repercussão. Aqui, dentro desse pequeno espaço, lendo sobre isso, eu estou falando que não é sério. Não parece ser é, sério, parece uma coisa de não parece. doido. Mas Só tu que, vê, como tem o poder no meio, aí a aham, coisa. E te lembra que aquele ator, o que falou sobre ele, dizendo assim que ele não tem compromisso nada, nenhum com o que ele diz. uhum, Então, uma das coisas que ele achou que é interessante é que se eu digo isso agora e tu me contesta e tu acha isso, vamos conversar? Quer dizer, vai abrir caminhos novos de relacionamento dentro de uma crise de poder, né? Então vamos ver como é que fica, porque quando tu diz uma coisa para mim, eu não aceito, nós vamos entrar em guerra e brigar e vamos nos destruir ou vamos para aí, né? Vamos uhum. começar a pensar de uma forma mais equilibrada, né? Pois é. Vamos ver, né? Situação aqui contada por uma amiga. Né? Ah, Uma prima pediu a separação em 2023. 2024 viajou, ficou fora do Rio Grande do Sul durante todo o ano, voltou no final do ano. Agora está contando para a família por que se separou e está dizendo que o ex-marido, que é nosso conhecido, amigo, querido, além de ser impotente, é homossexual. Estou furiosa com ela. Estou muito indignada. Sempre curti muito os dois. Mas agora creio que ela está sendo traidora e perversa com ele. Mesmo que fosse verdade, ela não poderia estar falando isso agora. Estou sendo cruel com ela também,
ou deveria simplesmente deixar porque a raiva dela um dia passa, mas ela está destruindo a imagem do ex. Aí tu vê que são posições assim meio antagônicas, né? Por que que ela está revelando isso agora dessa forma tão agressiva? Porque chegou no limite dela e que não dá mais para ficar com ele. Não, ela já E separou. Ela está separada desde 2023. isso, Ela então passou ela está fora revelando um agora. ano inteiro. Agora, um ano e pouco depois, ela voltou e começou a contar para todo mundo o motivo da separação. E Pois aí é, o motivo seria que, enfim. pois é, mas até que ponto, vamos dizer, durante esse período de 1 ano e meio ela não falou nada? Por quê? Então, haveria assim uma certa pressão de que por que tu te separou, vocês se davam bem ou se esperava que vocês se entendessem do ambiente em torno, né, o social. E com a pressão vinda dessas perguntas, ela resolveu revelar uma verdade que antes estava secreta durante 1 ano e meio. Então a gente tem que entender, sim, se houve uma pressão sobre ela de revelar realmente os motivos da separação, e essa pressão foi aumentando, porque ninguém via nele motivos dela ter se separado, quem é que se separou, ele ou ela dele. Então, na medida que eu sou pressionado a dizer por quê, eu posso revelar segredos que antes não eram nem pensados. Então, a nossa ouvinte que está dizendo poderia conversar com ela e dizer: mas por que tu está revelando agora, depois de 1 ano e meio, coisas que denigrem a imagem dele? Pura Eu não estou... vingança, né? Isso é Então, obviamente que é vingança, porque depois de um ano e tanto, tu volta e aí começa a denegrir a imagem da pessoa, isso aí é uma coisa que, pelo amor de Deus, né? É pois é, mas vingança, porque eu não conheço mais nada, não sei isso que ela está contando. Mas assim, visto de longe, parece enredo de novela das 7 e é totalmente assim, totalmente vingativa, né? Agora eu vou contar para o mundo. Por que que não contou na hora, né? Na hora da mas aí é que separação. está. É isso que eu estou levantando, né, Beatriz? Por se ela não contou logo na separação, deve ter havido uma razão. À medida que passou o tempo, eu estou levantando a hipótese de que a crítica pode ser dirigida a ela, já que ele era uma pessoa boa na visão de outros, e Uhum. por que que ela se separou. Quer dizer, ela foi o algoz, ela foi a sacana que se separou de uma pessoa boa. E a pressão começou a ver nessa direção, então ela vai e revela um motivo pesado que ficou escondido durante 1 ano e meio. Quer dizer, eu estou levantando outras hipóteses para entender a conduta Sim. e a raiva da nossa ouvinte sobre essa ação dela. Mas que, tu vê que a ouvinte perguntou uma outra coisa. Será que eu não estou sendo muito agressiva? Então, a hipótese seria assim: por que que ela revelou só 1 ano depois? Isso a gente não sabe. É, exatamente. E a amiga, ou a parente dela tá braba porque acha que não poderia estar contando agora, né? Agora é um negócio meio Exato. estranho isso, né? Tu convive com uma pessoa e descobre, o fulano é gay. Vamos supor, né? O Isso. fulano é gay e é impotente, porque comigo não funciona. Então, a culpa é minha. Eu não sou interessante. Eu acho que deve ser, porque a gente que não viveu nada totalmente assim, porque a gente também viveu coisas meio esquisitas, mas não isso, né? É difícil se colocar na posição da pessoa, né? Mas então, tu vê que na nossa discussão aqui, o que que nós estamos levantando o tempo todo? Uma enorme complexidade de ter uma visão única de uma situação bem clara e bem objetiva. E à medida que nós queiramos entender a complexidade dela, nós temos que levantar N hipóteses para criando uma situação cada vez mais complexa, de certa forma, mas que também leva a um entendimento mais profundo do real motivo que a coisa aconteceu. Então, tu vê que a prova está assim: se eu usar o julgamento, por exemplo, de um crime ou de uma situação que é muito comum em filmes,
tem o ataque, que é a culpa, e a defesa, que é dizer que aquilo não foi bem assim. Então, a luta entre as duas posições vai esclarecendo detalhes cada vez mais sofisticados de uma situação que antes parecia simples, mas que com essa visão de lado aqui, lado ali, outra hipótese, mas vem cá, por que aconteceu isso? Daqui a pouco todo o contexto começa a se modificar e eu sou capaz de lidar com uma complexidade maior e, claro, me entender melhor a mim mesmo, né? Então, esse é o caminho complexo de entender situações que aparentemente são simples, mas que tu vai chegando perto como essa e a gente fica assim, mas vem cá, por que isso, por que aquilo, por que falaram agora, por que não há um ano e meio atrás, por que... Então, o bom investigador procura pistas novas até entender bem o que houve. Olha só, a nossa amiga aqui também, quero agradecer. Vocês comentaram uma questão no sábado passado sobre cheiros, odores e fedores. A conversa rolou aqui em casa e finalmente eu pude falar a respeito do assunto com o meu companheiro. Ele está procurando resolver um problema que ele tem. Incrível, Dr. Maia. Ele tem um CC muito forte. Parece que tem a ver com alimentação. E ele agora está disposto a ver o que pode fazer. Muito obrigada. Bom, tu vê. Isso indica que quando tu foca um problema, né, tu é capaz de esmiuçá-lo e ao falar sobre ele, trazendo as várias hipóteses possíveis, quer dizer, essa colocação dela fecha bem com o que eu falei há pouco, que nós estávamos falando. Como é complexa uma situação vista num ângulo único. Quando a gente começa a querer entender o ângulo único através dos motivos que levaram a ter essa visão tão concreta. Denegriu a imagem dele de um ano e meio depois. Aí nós começamos a pensar, mas um ano e meio, por quê? Hoje, o que houve, o que não houve, o que aconteceu? A amiga ficou meio chateada de ser tão crítica dela. Então, exatamente o cheiro propiciou que ela conversasse e chegasse à conclusão que tem que ver algo bem evidente, que é a alimentação. Então, a visão da mulher, da esposa, de mau cheiro, ao abrir esse campo, desapareceu a agressividade e a vontade, provavelmente, dela, dizer, eu não aguento mais ele, não sei o que ele tem, eu quero ir embora, ou coisa parecida. E agora tudo se clareou. É aquela coisa assim, um pouco do medo de magoar o outro. Principalmente quando a gente gosta muito de uma pessoa, amiga, amante, parente, sei lá, né? Tu gosta muito de uma pessoa, aí tu não quer falar para ela aquelas coisas que tu não gosta nela, ou que aquilo te incomoda. Tu não quer falar para não magoar. Só que às vezes vai guardando aquilo vai acumulando, aí vem mais um pouquinho de uma outra coisa, vem mais outro pouquinho de uma outra coisa. No acúmulo, tu acaba criando uma certa rigidez até para resolver os problemas com aquela pessoa por falta de diálogo. Porque é difícil tu chegar para um companheiro e dizer, olha, tu tem mau hálito. Olha, eu não aguento mais o cheiro do teu CC, do teu sovaco. Olha, o teu xixi tá muito, sabe, quer dizer, a tua roupa, a tua gola, as tuas camisas. É muito difícil dizer para uma companheira, tu tá gorda, tu tá com um cheiro muito forte. É muito difícil falar, né? Olha, então, o que nós estamos falando agora, Beatriz? De duas coisas muito fortes, de difícil, vamos dizer, manipulação. O orgulho e a vergonha. Uhum. A vergonha é uma das coisas mais poderosas que pode levar até ao suicídio em determinadas situações. Porque o orgulho vinculado à vergonha é um dos lugares internos mais sensíveis que eu tenho. A qualquer momento tu pode me dizer uma coisa que me sensibiliza
ou me envergonhando, ou ferindo meu orgulho. Então, esses dois afetos são extremamente poderosos no sentido de serem manipulados nas relações humanas. Se eu tenho capacidade de perceber esta vinculação da vergonha e do orgulho com as interações entre pessoas, eu tenho uma capacidade enorme de lidar com isso, que seriam as críticas. Porque a crítica vai diretamente na linha do orgulho pessoal do outro e que, de certa forma, me envergonha porque como é que tu fez isso, ou como é que tu disse isso, ou pensou isso. Então, esses são os lugares mais terríveis de relacionamento. Então, tu vê que como é importante eu me dar conta de que eu sou um príncipe, né? Na linha maquiavélica. Então, o Maquiavel traz tudo que o príncipe negativamente faz e quereria fazer no sentido da dominação. Então, ele tem um orgulho incrível. Então, se tu envergonhar o príncipe ou tomar atitudes agressivas ou críticas, nós estamos perto de uma guerra pessoal ou até de soco, né? Dependendo da situação. Sim. Então, zona sensível. A pergunta que faz aqui a nossa, também a mesma amiga, é como duas pessoas que se amaram tanto, se apaixonaram e de repente passam a se odiar violentamente. Isso pode acontecer com qualquer casal, por isso não me caso de novo. Sou como você, Beatriz. Opa, não, eu nunca falei isso aqui a respeito disso, jamais. Eu estou aberta a um novo casamento. A única coisa, a exigência primordial é duas suítes. Duas suítes, cama separada, que daí quartos separados, para a gente virar amante dentro do mesmo espaço, mas cada um no seu cantinho. Essa é a minha única condição. Tá, mas estou aberta, não tem essa de estar... Não estou descartando a hipótese, apesar de achar meio difícil. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa coisa do amor e do ódio está muito próximo das relações mais, assim, internas, né, doutor Maia? Mais, assim, íntimas. Tu vê que a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Até quando eu coloco e se fala, a gente sempre coloca assim, que o amor romântico, né? Que, vamos dizer assim, ele foi... Os autores românticos começaram no século XIX na Alemanha, né? E foram vindo, e o romantismo, Romeu e Julieta e outros grandes romances, aliás, todos os romances shakespearianos ou coisa assim, terminam em problemas muito sérios, né? E no próprio cinema a gente vê isso. Por quê, né? Uma das hipóteses é que o amor romântico ele é muito erótico no início, sexual, e esse amor está vinculado ao desejo, quer dizer, o desejo do outro, desejo basicamente o primeiro desejo, que é o físico, a satisfação sexual, e é baseado nele um grande amor. Mas à medida que o desejo não tem vergonha e nunca terá. O desejo, eu acho que dificilmente ele tem uma capacidade de ser prensado numa ética e numa moral. O desejo é absolutamente pulsional e aberto. Então, na nossa cabeça, bastou haver uma situação determinada, alguém interessante que passa perto, o desejo aparece dentro da cabeça, sem ação física, sem ir para uma conduta, como uma fantasia, assim, de ter gostado de ver, de observar, enfim, desejo daquela visão que deixa satisfeito. Então, esse desejo, quando é juntado com outra pessoa, ele cria o que a gente chama amor romântico. Mas o amor romântico está vinculado a esse desejo. Agora, com o tempo, e aí até tem autores que dão tempo, né? 3 meses a 4 anos, mais ou menos. E quando eu me junto com uma pessoa para sempre, que é o casamento, viver junto, tudo mais, aí depois desse desejo, que pode começar a desaparecer com o tempo,
principalmente, acontece sempre um dos dois começar a desejar menos o outro. E daqui a pouco até o desejo poder desaparecer. E surgirem outros tipos de relacionamento baseados nas identificações arcaicas, que a gente chama pai e mãe, maneiras de querer as coisas do outro, como eu gostaria que fosse o outro, como a minha mãe foi comigo, meu pai foi comigo, ou eu desejei ser assim. E aí começo a ver frustrações, porque o desejo sexual, que antes era muito grande, agora arrefeceu, não está mais. Então, a satisfação que o outro me dá ficou assim muito pálida, muito sem graça, muito isso. E daqui a pouco, então, eu começo, sem me dar conta disso, a querer que o outro seja aquilo que eu quereria que ele fosse. E como ele é outro, e também quereria que eu fosse diferente, começam as divergências. Então, a saída que tu colocou é perfeita. Olha, é tão difícil conviver depois que o desejo passa, que é melhor, então, cada um viver na sua casinha e Isso. ver o que ainda temos em comum e a gente, então, continua alguma coisa em comum. Mas ligado ao desejo começou a desaparecer, porque agora é sacrifício. Sim, porque na verdade o que resta sempre é a grande amizade, né? Um casamento baseado no respeito e grande amizade, um casamento, uma relação, é um negócio que dura para a vida inteira. Agora, quando vai ter que ser o amor romântico, Romeu e Julieta a vida toda, o Romeu às vezes vira uma outra coisa, a Julieta vira outra coisa e fica impossível ter aquele amor romântico o tempo todo. Mas se tem amor, amizade, companheirismo, qual é outra coisa que se fala? Parceria, né? Intimidade, aquela Né? parceria, aí funciona, quer dizer, pelo menos na teoria, né? Na prática, o amor romântico, por exemplo, casam duas pessoas famosas, símbolos sexuais. Nós temos aí vários casos, né? E depois que passa 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, muitas vezes o final é bem deprimente, né? Sai um brigando com o outro, xingando, dizendo coisas terríveis por essa impossibilidade, né? Justamente de ter Isso aquela coisa perfeita que a gente acha que é possível. passou a tesão, né? Passou, daí, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem é essa criatura aí? Tanto, Sabe? e como tu Quem é? disse, pode sobrar amizades eternas ou ódios eternos, né? Pois é, isso une também, né? O Eu vou ódio, ficar aqui porque eu quero ver o teu fim. exatamente. Não, e as brigas judiciais, assim, intermináveis, usando os filhos, querendo tirar Que a horror, guarda. que horror, que horror, que horror. É de uma covardia contra os filhos, assim, inaceitável, né? E não é do Pois é, homem ou da mulher, é de ambos. sim, mas Alguns tu mais, vê, outros menos, mas a gente sabe que é assim, teria que nunca ser permitido fazer isso. Traumatiza a criança, né? mas tu vê que essa ligação odiosa, às vezes, é muito mais forte que a amorosa. Aham. Porque essas brigas são formas sadomasoquistas de ficar vinculado. Por isso que se diz hoje que o prazer está oculto no chamado narcisismo negativo, quer dizer, no ser dominado e no dominar. Então, o vínculo passa a ser negativo, mas tem um prazer que, hipoteticamente, foi erótico no passado e agora é sadomasoquista, mas com prazer oculto nesse lugar. E é muito mais difícil de entender, porque na nossa cabeça mais simples, dizendo assim, mas se larguem, vão fazer a sua vida lá, cada um no Isso. seu lado. Sejam equânimes, separem. É tão, o desejo negativo é tão grande que eu tenho prazer em ficar infernizando o outro. Eu ainda vou Até ver o teu fim. É mais ou eu menos me como lembrei aquele. Agora eu me lembrei daquele que a nossa amiga falou que ele quebrou a perna, mas que ele sempre desejou para a esposa dele. Quer dizer, ele exatamente. queria mais ou E olha menos isso, agora, né? e olha agora, eu de perna quebrada, ela vai ter que me cuidar. Sim, É.
Sim, Então, sim. essa é um eternizar negativo em que eu tenho um prazer negativo mantendo uma briga que não leva a lugar nenhum, Sim. mas temos que entender que tem o prazer negativo de se manter isso, porque eu não consigo Aham. largar a pessoa desse jeito. Esse jeito equilibrado que nós estamos falando, não dá. Ela feriu meu orgulho, ela me envergonhou. Olha só, aí de novo, Uhum. né? E esse tipo de coisa é uma mancha que tem que ser quase lavada com sangue. Aí até o feminicídio. Que loucura isso, né? É muita emoção, é como se fosse uma espécie de vulcão, assim, né? E que ninguém É, sabe o quanto tem de lava lá dentro, né? Tu não sabe onde é que tá, porque ninguém sabe o tamanho da sua violência. Até é que o, tenha chance, né? o prazer de queimar tudo e gostar de queimar, né? Vingança desse tipo é dificílima de resolver, né? Por isso que ela quase leva à destruição, à morte até, né? Olha, eu me lembro de um caso de um casal muito bacana, os dois eram bacanas, eram não, são muito bacanas e tal, daí chegou a separação e ele foi morar em São Paulo um tempo e ela costumava se tratar, não tinha assim, ó, era o meu ex, ela parou de dizer o nome dele, o meu ex, o meu ex, o meu ex, o meu ex, até que alguém, em algum momento, a gente conversou e tal, e se estabeleceu que ela que ela resolvesse mudar a forma como ela chamava ele. Parar de dizer o meu ex, porque o meu ex ainda era posse, né? Era uma coisa É, de posse. Meu ex, a isso. minha ex. Quer dizer, eu ainda tenho inconscientemente, sei lá, a ideia de que é meu. E por isso eu posso chamar do que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser, eu posso odiar bastante porque é meu, né? E eu me lembro que na época foi uma experiência bem interessante essa coisa dela começar a chamá-lo pelo nome dele e parar de usar a expressão meu ex. Porque quase todo Então, mundo que é separado fala, né, meu ex, meu porque ex. ainda faz parte da história e foi um Uhum. evento da vida que durou anos, né? Então, tu vê uma coisa bem clara. Meu ex significa a minha história com ele dentro de mim. E eu ainda não me separei totalmente dele, porque é meu, É de meu, certa forma. é Ele minha. está comigo, né? Uhum. Agora, Isso quando eu acontece falo, com o emprego também, doutor Maia. Tem pessoas que saem de um emprego, de uma função, de uma empresa, como se saíssem de uma relação amorosa, porque elas não conseguem se desvincular. E de vez em quando tu fala sobre o assunto, e eu não estou dizendo que isso não aconteça com todo mundo, mas a impressão que eu tenho é que a gente às vezes estabelece o final de um chute na bunda de uma empresa como se fosse o chute da bunda de um casamento. E aí tu fica ali meio que paralisada, às vezes inteiros em cima ainda daquilo, sabe? A minha empresa, a minha função, é tudo meu ainda. É como se a gente não conseguisse se desvincular, né? não, mas isso remete àquilo que a gente já falou várias vezes, né? Eu levantei aqui no tempo do professor, né? Eu dando uma aula lá na psiquiatria da fundação. Aí eu explico assim que quando a gente é pequeno, a gente tem um ursinho, um bichinho, um cobertorzinho, uma coisa que tem um valor afetivo porque a gente chama objeto transicional, em que o meu afeto se gruda no objeto de tal forma que ele faz parte do meu eu, de mim. Eu não tenho condições de me separar dele. Aí a menina disse, ai doutor, eu entendi, eu vou botar fora o meu cobertorzinho. Aí na outra aula ela vem assim, já não na aula, mas fora da aula e diz, eu fui botar isso fora e comecei a tremer, 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 não consegui jogar fora e guardei de novo, doutor. E- Sim, tivemos um problema agora com queda, foi isso? Uma queda do Dr. Maia aqui na programação, ou não, para todos os efeitos está por aqui ainda. Pode ter sido lá na ponta com ele, né?
Ou, caiu o Dr. Maia aqui, vou ter que fazer, vou ver se dá ainda para... Aconteceu, Agora está voltou. empregada, está integrada e empregada em mim. Então, eu sofro e, ao mesmo tempo, tenho que perder, mas sofro ao dizer que aquilo já não é mais meu, pela essa interação. Até se diz que o obsessivo tem uma religião particular, porque ele mantém, guarda tudo, é obsessivo em tudo, porque é um verdadeiro ritual religioso. Ele tem uma religião particular que é manter as coisas do jeito dele. Então, o mundo está todo fora e dentro de nós ao mesmo tempo. É por isso que é aquela ideia de que nós vivemos uma simulação, quanto mais eu leio, menos eu entendo. Porque se fosse mais concreto, seria muito mais fácil de lidar. Mas como a gente tem todas essas coisas, tipo casca de cebola, né? Tipo cebola, a gente tem várias. Não é uma só, né? Como se a gente fosse realmente uma multidão, assim. É meio complicado, difícil, não tão difícil assim. Mas é que como a gente tem essa vontade de entender tudo e de conseguir entender e de repente até tirar uma foto, sabe? E isso é difícil, né? Porque são sentimentos, são emoções, é muito difícil. Tu vê que tu usou uma metáfora da cebola, ela foi também colocada por Freud, quer dizer, uma terapia é descascando cada capa da cebola em função do núcleo. E no cebola não tem núcleo, né? Só tem cascas. Então, à medida que eu me aproximo do núcleo, eu me aproximo de mim mesmo, da minha verdade pessoal, né? E que no fim não tem nada. E que no fim teria este nível profundo de, vamos dizer, self real, que eu me gosto e me dou sentido em função de todas as perdas e problemáticas da minha vida, né? Que seria esse caminho do autoconhecimento mais sofisticado. Então, esse lugar cada um tem que descobrir por si. Ele existe e não existe, bem como nós falamos. Cebola não tem núcleo. Mas quando nós chegamos no núcleo, a cebola, que seria a problemática, desapareceu. Então, eu cheguei aonde? E aconteceu um acidente com o Lula aqui. O Lula, O Lula? com o Lula, lá em Paramirim, na Bahia. Mas foi ontem, portanto não tem nada de tão grave assim. Mas eu vou contar porque se trata do Lula, né? O presidente Lula prendeu os dedos da mão na porta do carro presidencial em que estava. Ele estava no banco traseiro com a mão apoiada na porta da frente que estava aberta. O segurança empurrou a porta da frente para fechá-la, prensando os dedos do presidente. Isso aconteceu comigo num ônibus uma vez. Um ônibus de turismo. Ai, meu Deus, que dor. Coitado do Lula. Mas não é nada de grave, né? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas foi um momento dramático, né? Até recentemente, eu não sei se tu viu uma menina numa dessas escolas de fazer exercício, perdeu 4 dedos na máquina. Né? Ui! Eu acho que botou no lugar errado e a máquina prensou os dedos, mas aí ela perdeu os 4 dedos. Nossa, manchete do jornal aqui, desse jornal, que é o jornal do Terra, tá? Do portal Terra. Brasileiro deportado dos Estados Unidos diz que passará a dar mais valor ao Brasil depois da repatriação. Acho que é uma coisa meio natural, né? Porque eles estão sendo muito bem recebidos. A Polícia Federal está tirando as algemas que o governo americano coloca neles lá. A Polícia Federal está recebendo eles com empatia. Então, talvez eles passem a dar mais valor para o Brasil mesmo, né? Eu tenho um amigo, doutor Maia, eu tenho um amigo não, eu não vou chamar ele de meu amigo, sabe, porque é uma pessoa meio esquisita, assim, então volta e meia a gente meio que briga.
Então, não, mas é meu amigo, sim, eu gosto dele, a gente briga há tantos anos, e ele diz, né, ele não tem pena nenhuma desses brasileiros que estão lá nos Estados Unidos sendo chutados. Ele diz, eu não tenho pena, bem feito, e eu brigo com ele, sabe? Ele diz, não tenho pena, bem feito, tem que aprender. Por que tem que sair da família, da casa deles, e ir lá para casa de gente e dizer que lá é melhor do que aqui? É uma coisa assim meio revoltada, sabe, com os brasileiros que querem sair do Brasil, achando que o Brasil é muito ruim e tal. É, uma posição pessoal, né? É, mas muita gente deve pensar assim também, né? Bem feito, agora É, tem que voltar e ver que o Brasil aqui é maravilhoso dentro da sua circunstância, né? Que também tem muita coisa que a gente poderia criticar, mas puxa vida, né? é que essa aí nós estamos de novo voltando para o desejo, né? O desejo de ter sucesso, de buscar sucesso, de se encaminhar para o sucesso, para o ganho do dinheiro, enfim, esse mundo tem uma série de chamativos de busca de sucesso hoje, que é uma coisa assim aberta, né? São quase 200 países e que tu pode descobrir coisas cada vez mais interessantes nessa abertura total, né? Então o desejo é esse, né? Por exemplo, muita gente cresce de uma linha boa aqui, mas gosta de morar lá fora, num outro lugar, né? Mas aí com estabilidade, né? No caso aí nós estamos vendo essa situação, a mesma, mas com grande instabilidade, aonde eu fiz o meu desejo de me realizar, né? Então, são condições aleatórias do mundo que a gente tem que enfrentar o tempo todo, né? Tanto fora como dentro de nós, né? Hoje eu estava pensando, o Rogério da Paz, ele tem mandado bom dia em outros idiomas. Tupi-Guarani, Chavante. Hoje ele mandou de um outro, não me lembro agora qual é, mas também é de uma nação indígena. E eu, hoje, lendo ali aquele post dele, eu me lembrei do Esperanto, aquela ideia meio romântica que fez sucesso até de uma certa maneira, eu acho que através dos espíritas, né? De termos um único idioma ou um idioma universal, que justamente para que a gente pudesse superar essa ideia de quintal, essa ideia de bandeiras, essa ideia e que todos nós pertencemos ao planeta Terra e que todos nós somos habitantes e cidadãos do planeta Terra. E só que está muito longe isso ainda, né? Nós somos muito tribais, né? Não, mas aí quando tu vê, quando eu levanto uma ideia idealizada e utópica dessas, eu esqueço o príncipe dentro de mim, né? Eu esqueço Aham. que eu sou uma mistura de duas posições antagônicas que se antagonizam o tempo todo nos relacionamentos. O certo e o errado e o bom e o mal. Então, para não lidar com isso dessa forma mais pesada, que é reconhecer isso, eu me atiro numa zona utópica maravilhosa. Se eu tiver uma língua que todos os povos se comuniquem, todos os problemas ligados à minha pessoalidade, que eu sou diferente do outro próximo de mim, embora esteja, vamos dizer, sempre com ele e vivemos em sociedade, não quer dizer que a harmonia vai se instalar no mundo. Mas tem pessoas que são, assim, absolutamente utópicas. Elas estão sempre buscando uma solução, assim, maravilhosa, que todos nós somos iguais e todos devemos ser aquilo que idealmente deveríamos ser. Então está sempre em conflito, porque está sempre vendo que acontece o contrário, né? Então, tu vê que eu preciso ficar mais consciente dessa duplicidade, da relação de mim comigo mesmo e de mim com o outro. E entender que eu tenho que abrir um caminho talvez bem mais pessoal do que coletivo, né? Isso é muito Sim. complicado. Tem um caso que muita gente está começando a observar
Aí que até eu acho que foi quarta-feira que alguém me questionou aqui a questão digamos assim, do narcisismo espiritual. Aquela pessoa que se acha muito espiritualizada, que tem uma religião, que fala na religião o tempo todo, não consegue, tipo assim, é como se um ego espiritual dela achasse que ela está salva, que ela tem contato com outros seres de outras astrais, de outro. Diz que existe esse tal do narcisista espiritual. Não, mas é muito comum esse. Esse é um dos mais nítidos, ligados a principalmente religiões, né? Até a história dos místicos maiores da nossa sociedade, do mundo, inclusive, todos eles, quando tinham uma visão altamente pessoal de que o indivíduo tem um caminho íntimo com Deus e não ritualístico de uma religião, ele geralmente ia para a fogueira na época da Inquisição, porque não admitia os rituais daquela religião. Então, esse narcisismo é hoje muito comum e a gente vê líderes religiosos que parece que conquistaram um caminho utópico pessoal e que gostariam e têm certeza de que, se for seguidos, abriria um caminho utópico da realização espiritual do mundo e que todos os problemas desapareceriam. É um narcisismo extremamente orgulhoso e de difícil crítica. Porque olha, o que eu uso aí para manter o meu orgulho pessoal, religioso, espiritual. Mas tu não tem acesso aonde eu tenho acesso. Eu transcendo, eu tenho contato com entidades, eu estou em contato com seres fantásticos, eu tenho um alienígena que me dirige. Olha o orgulho que a pessoa fica imbuída de... E aí, então, como tem muitas pessoas que seguem esses líderes, é porque estão buscando, assim, um sentido de vida que deixe eles mais, vamos dizer, coerentes consigo mesmo. Então, seguir um líder é a coisa mais importante que eu posso fazer na vida. Idealizo ele ao máximo, ele é um ser maravilhoso espiritual e eu o sigo de qualquer jeito. Esse é um caminho muito nítido em todas as situações de vida. Então, aqueles grandes líderes das grandes igrejas, eles são narcisistas espirituais, eles se acham superiores direto do outro. Olha, por exemplo, a Igreja Católica, na sua riqueza, ela é voltada para os pobres, mas é uma entidade de 2000 anos que deu certo até hoje, riquíssima. Nesse filme, O Conclave, que está no cinema, aparece toda a ocultação negativa da Igreja em busca de um Papa. É um filme de 2 horas e pouco que é aconselhável ver, e que a gente depois, eu e o Rogério, vamos discutir, acho que em março, em que uma das coisas mais importantes é o Papa. E aí, então, esse Papa, esse candidato que provavelmente vai ser o Papa, foi internado, e aí descobriram que ele fez uma cirurgia de apendicite, e quando abriram o ventre dele para tirar o apêndice, descobriram que ele tinha útero e trompas. Então, era ela? É bissexual. Era no sentido morfológico, de corpo. Ah, tá. Ele era como é que chamam? Bissexual no sentido assim, né? Trans, né? De certa forma, mais fisicamente. Mas na linha objetivo, o ator... Hermafrodita, não é? É um hermafrodita. É um cardeal hermafrodita fisicamente. Mas tu vê que na linha religiosa a gente pode levantar a hipótese assim, mas Deus é pai e Deus é mãe. Então, sim, a bissexualidade que nos habita é constante em nós, né? Só que uma das sexualidades se aparece com mais densidade ou as misturas dela, né? Então, a complexidade interessante do filme é essa, mas ao mesmo tempo aparece todas as problemáticas negativas da igreja.
Hum. Então, Sim, nós que temos é que... uma história dramática, né? É uma É história uma história, né? horrorosa, horrorosa. Então, idealizar demais uma coisa é ficar cego para o lado negativo que essa coisa tem. Porque eu preciso sempre idealizar as coisas e ficar maravilhoso ou maravilhosa com a visão daquela coisa maravilhosa que eu vejo lá fora. Eu preciso disso, mas eu estou me auto-enganando e não estou sendo coerente com a duplicidade que nos habita, né? E qualquer estrutura, onde tiver Qualquer. seres humanos, ela vai ser dual, né? Não tem como Seja, não ser. não. Agora, essa coisa, né, do... Vocês vão fazer o programa em março. Vai ter a Baby Girl, eu acho que vai ser a semana que vem ou a outra. Que é esse filme também da mulher essa, da problemática, assim, né? Aqui em Nova... Não, não é aqui em Nova, como é essa mais recente. Ela é casada com Antônio Bandeiras e é uma mulher muito poderosa que precisa, de certa forma, para chegar ao orgasmo, ser subjugada de alguma forma por um homem dominador. Essa é a base do filme. Ela é poderosa, é dona da empresa no sentido CEO, né? Quer dizer, a executiva mais poderosa, mas ao mesmo tempo tem dificuldades sexuais orgásticas com o marido e com esse jovem, que é um estagiário, ela passa a ter uma relação que pode se chamar sadomasoquista, mas que gera nela capacidade orgástica de uma forma fantástica, em que a dominação é a chave. Então é muito interessante porque é mais ou menos tudo isso que a gente fala aqui, E né, qual Beth? é o nome do filme? É Baby Girl, que a tradução inglesa parece que diz assim que é o jovem querido, o jovem, o pequeno jovem, algo assim, que é o rapaz, né? E Uhum. eles têm, é interessante porque a relação deles fica assim entre sexo, dominância, mãe, filho, pai, filha, uma mistura de todas as etapas infantis e adultas que uma relação traz e dá essas complexidades que nós falamos antes, que depois do romantismo geram as dificuldades de relacionamento. Sim, tô vendo aqui já um filme de suspense erótico americano de 2024. É isso mesmo, né? É exatamente com a Nicole Kidman. Nicole Kidman, isso. Esse, o Antônio Bandeiras. É isso aqui. Ah, quer dizer que é o estagiário, então. E o estagiário. O estagiário. Isso me lembrou a novela das 6, que agora é das 7. Eu não sei qual é a novela das 5, que está repetindo aquela novela Tieta, que foi muito sucesso lá em 1910. No E passado, agora, né? no passado, agora está fazendo, e dessa vez eu estou assistindo, né? E Não, tem então, é como a gente diz, né? Tu vê que a gente vê coisas psicológicas muito interessantes nas novelas, né? opa, aí na novela tem uma personagem que é a Perpétua, que ela anda toda de preto, é uma viúva, e ela é toda, ela manda, ela que, sabe, ela é toda religiosa, católica e não sei o quê, e muito mandona, assim, muito perversa, né? E ela tem o marido que morreu, que eu acho que é capitão ou coronel, não me lembro o que, que ele é, mas é um tipo assim militar. E ela sempre pensa nele e fala nele, como ele era maravilhoso, não sei o quê. E ela tem uma caixa no quarto dela, uma caixa branca, que de vez em quando ela abre e olha assim, fica toda espantada e fica toda emocionada e ninguém pode ver e tal, não sei o quê. E no final das contas, agora com a história já conseguindo mais, né, se sabe que na verdade ela como é que a gente faz assim quando empalhou o órgão sexual, o pênis do marido quando ele morreu e Ó, está viu? dentro dessa caixa. Eu não sabia, porque a gente nunca tinha visto a novela. Eu vi várias vezes falar e comentei a novela em 1900 e tanto, mas não cheguei a prestar atenção. E ela então tem aquela coisa, aquela obsessão e aquela caixa,
E agora a justiça brasileira determinou que a novela não pode passar no horário que está passando. E agora eles vão botar, então, uma tarde dizendo que ela é apropriada para maiores de 14 anos. E a grande piada é quem é que vai estar vendo essa novela? Qual é a criança que vai estar vendo essa novela às 5 horas da tarde, uma repetição, uma reprise de 1900 e pouco, né, que ninguém está vendo e tal, mas a preocupação dos camaradas lá da censura do Estado em dizer que esse tipo de assunto tem que guardar, porque é com as pessoas, as crianças, doutor Maia, que hoje tem o TikTok, que tem que eles veem tudo, eles sabem mais do que eu. Exatamente. Aí a preocupação ridícula, sabe? Tem que tirar, porque eu acho que está certo, tem que ter, a gente tem que viver nessa ilusão, mas é que é estranho, né? Mas eu sei assim, ela guarda o pênis do marido empalhado. Isso é o chamado sente fetiche. Muita saudade, provavelmente. O fetiche é o pênis do marido, que é o poder guardado por ela e isso dentro dela com o fetiche ali, né? Objeto transicional de poder, né? Porque o meu marido está na minha mão ali, né? Não, e a parte mais interessante, né? Porque ela não guardou a cabeça do marido, aquela pessoa tão gentil, ela guardou o pênis dele. Isso. E um detalhe mais também, assim, meio cruel até em tudo isso, né? O senhor imagina, numa situação em que isso fosse de fato real, se é que existe em algum lugar algo parecido, imagina a ansiedade dessa mulher, do medo de ser descoberta, né? E tu vê que nós falamos na semana passada no prepúcio de Jesus, né? Isso. A gente dá a volta do corvo e chega no pênis. Então, o poder do prepúcio de Jesus é o poder do órgão do marido, né? É uma relação espiritual, né? Vai ali dar aquela volta enorme e chega ali, né, de volta. Mas é que essas coisas que são as nossas fantasias, e aí tu vai encontrar as mais variadas, assim, surpreendentes, mas todo mundo tem, né? Mas é o que eu disse, dentro da fantasia, tudo acontece em nós. É um verdadeiro trânsito, vamos dizer assim, desconexo, como se fosse o trânsito num centro de São Paulo, por exemplo, fantasias anacrônicas de vários tipos correndo na nossa imaginação o tempo todo. Isso aí faz parte do desejo que não tem vergonha nem nunca terá, né? Ainda bem, né? Porque isso impede que a gente entre em surto também, né? E tu vê que a grande metabolização disso é que eu possa manipular essas fantasias e desejos sem levá-las para a realidade, porque no momento que eu concretizo uma fantasia que é mais problemática, eu vou pagar um preço por isso, né? Então, administrando bem as fantasias internamente através do autoconhecimento, eu ganho um poder maior sobre mim mesmo, né? Chamei os meus limites. Doutor Maia, pago preços exagerados lá fora. Principalmente o olhar do outro, né? Que é o maior preço de todos. Exatamente. Quando alguém sabe, quando alguém descobre, e agora? Descobriu o meu segredo, o que eu faço, né? Tá certo, então, doutor Maia, nosso segredo vai ser esse. Ficamos por aqui, fechamos aqui. Guardamos nosso segredo, fica para o próximo sábado agora. Desejo um bom final de semana. Obrigado pela companhia, viu? Obrigada mesmo. Para ti e para todos os ouvintes. Então, conversei aqui com o doutor Edson Herberto. Olha só, me perdi toda aqui, né? Maia, Edson Herberto Maia. E com ele a gente vai chegando ao final desse sábado, que foi 3 horas, vou te dizer, viu? Foi bem longo o programa hoje, na minha opinião, sabe? Espero que alguém tenha ficado com a gente aqui. Desejo a todos um bom final de semana. Que todo mundo fique de boa, em paz, né? E vai devagar, não tenha pressa para nada, porque a tua pressa não vai mudar também nada, só vai te dar estresse. Se tudo der certo, amanhã às 19 horas a gente tem o Adroaldo Bauer Correia ao vivo aqui na Manaus.
E eu volto na segunda-feira, às 9 horas da manhã, se tudo der certo. Não esqueça do nosso financiamento coletivo, hein? Grande beijo para todos, fiquem na paz, tá? De boa. Até segunda.